Galera, nesse vídeo eu tava pensando em falar muito obrigado aos 4 inscritos que apoiaram o canal. Eu mesmo consegui fazer muita coisa nesse tempo. Muita coisa. Eu consigo fazer muito mais coisas do que comum. E tchau. Ai, Maurício, Pedro e os outros 29 inscritos. Tudo por um grande, mas muitas coisas que me fizeram fazer isso. E tchau!